alto, porque o Senhor, Ele te dá vitória em todas as tuas guerras, em todas as tuas batalhas. O Senhor te faz mais do que vencedor. E nesse dia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de vitórias, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós sabemos, ó Deus, que a nossa guerra, ela tem um fim de vitória. Nós podemos passar por lutas, mas o fim delas, ó Deus, é de vitórias. Que Tu nos fortaleça, Pai. Que Tu dê a cada um aqui, Senhor, renovo, Pai. Tu dê a cada um aqui, Senhor, renovação de força, de fé. Que Tu dê a cada um aqui, Senhor, ânimo, motivação, restauração, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a fé do Teu povo, Senhor, para que nenhum de nós venhamos desistir, para que nenhum de nós venhamos olhar para trás, Pai. Para que nenhum de nós, Senhor, venhamos, ó Deus, desistir no meio do caminho, nos desviarmos, ó Deus, do alvo, que é Cristo, Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor. Anima a Tua igreja, Pai, nesse dia, Senhor. Estamos aqui, Deus, com alegria, com exaltação, Pai, na Tua presença, para levantar, ó Deus, um altar a Ti, para construir, Senhor, um lugar, ó Deus, de adoração, de culto ao Senhor, de louvor a Ti, Senhor, que suba como cheiro agradável, como incenso, Deus. Que nós, ó Deus, nesse dia venhamos agradar o Teu coração, Pai. Venhamos dar o nosso melhor para Ti, Te daremos o melhor, Pai, porque Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Com todo o nosso coração, com toda a alegria, nós vamos adorar esse Deus grande que faz projeto no deserto. Amém? Amém. Vamos adorar esse Deus. Thank
Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu santo nome.
foi Jesus. Ele nos entregou naquela cruz, amém? Não havia melhor presente de Deus para nós do que o seu Filho Jesus. Ele é um mistério revelado a toda a criação. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje celebrando essa Santa Ceia. A sua vinda, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Tudo isso tem um significado para nós de vida eterna, querido. Sorria nessa hora, se alegre. Celebre ao Senhor, porque toda obra do Senhor, todo o plano perfeito de Deus, dando seu Filho unigênito. Jesus aceitou vir a essa terra por nós, deixar a sua glória, deixar toda a sua glória nos céus, vir como homem, humildemente, andar nessa terra como homem, ferido de Deus, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões, não eram dele. O pecado que ele carregou não era dele, ele era perfeito, ele era santo, mas ele levou os nossos pecados. Ele carregou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E nós hoje estamos aqui porque Ele pagou um alto preço por nós. Ele é o melhor de Deus. E hoje entregue o teu melhor. Você tem o teu melhor hoje? Pergunte para você hoje, você tem o teu melhor hoje para entregar para Deus? Isso que você está entregando é o teu melhor hoje, querido? É o teu melhor hoje para Deus? O que você está fazendo aqui hoje é o teu melhor? Você está inteiramente entregue para Deus hoje? Ou você está dando só o resto, o que está sobrando aí? Você está dando só as sobras para Deus aqui? Você veio se arrastando para a igreja, você veio só por vir, você veio só porque está acostumado. Por que você está aqui, igreja? Porque você veio a esse lugar, você veio dar o seu melhor para Deus, porque Ele deu o seu melhor para você. O Rei do Universo veio dar o seu melhor para você. Quem é você para o Deus dessa terra ter entregado o seu melhor, o seu Filho? E Jesus também deu o seu melhor, que foi a sua vida, a sua própria vida na cruz. Oh Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Levante suas mãos, igreja. Adore a Ele. Abre a tua boca, não fique esperando nada aqui do altar, não. Faça aí, construa aí o teu altar. Ontem na vigília Isaías pregou sobre levantar um altar. Constrói aí aonde você está, nessa cadeirinha aí onde você está. Constrói o teu altar aí ao Senhor. Levanta um lugar de adoração aí onde você está. O Senhor está olhando para ti, igreja. O Senhor olha para você, o Senhor não está olhando para mim, esperando o teu louvor, não. O Senhor está olhando para ti, esperando o teu louvor, a tua adoração. Essa criança aqui está adorando ao Senhor, Ele não está olhando para essa criança, esperando a tua adoração, não. Deus está recebendo o louvor dela. E você está aí calado, você está aí disperso, adore. Enquanto você adora a Deus, você se assemelha a Ele.
Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Oh, Santo de Israel, oh, Cordeiro Santo de Deus, Jesus, tu és maravilhoso, tu és o príncipe da paz, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tu és, Senhor, tu és o que nós precisamos hoje. Tu és bom e nós queremos declarar isso, Senhor. Tua graça
Dê o seu melhor para Deus. Nós estamos em intercessão pela Mazé, né? Nossa irmã. Ela estava aqui com a gente, né, querido? Ela estava aqui, não está podendo estar aqui com a gente. Ela estava aqui. Hoje você está aqui, você não sabe se domingo você estará. Então dê o seu melhor. Sempre que você pisar nesse lugar, dê o seu melhor. Quando você entrar aqui, você entrar nesse ambiente, é como se você subisse no nível e você tivesse assim, é como se você estivesse nas nuvens, no sobrenatural de Deus, e você está aqui dentro. Você está em outro nível. Sinta-se assim, sempre que você. É como eu me sinto. Quando eu entro na presença de Deus, eu me sinto em outro nível. É como se eu fosse levada. Fecha aqui meus olhos, eu estou lá. E Deus faz o que Ele quer comigo. Ele me mostra, Ele fala comigo, Ele. Entendeu? Sinta-se assim, seja levado pelo Senhor. Porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ser uma oportunidade única que você está tendo de Deus ministrar algo profundo na tua vida. Né? Então aproveite, desfrute, se deleite na presença de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Olhe para o teu irmão e diga, dê o seu melhor para Deus. Eu te amo, dê um abraço nele. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém? Você que tiver a sua Bíblia aí, abra em Levítico 27:30. Levítico 27:30. Assim que passar do Êxodo, vocês entram no Levítico. É 27:30. A gente passar pelo Êxodo primeiro. Amém, queridos? A palavra diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Amém? Amém. Aí vai lá para 1 Coríntios 9:13. 1 Coríntios 9:13. Isso é mais fácil, né, irmãos? Amém? Diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Amém, queridos? Então, Deus, Ele mostra para nós a importância de nós estarmos entregando o nosso dízimo, né, na casa do Senhor, e as nossas ofertas. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele
através dos dízimos são mantida a obra do Senhor, né? E daquilo que a obra do Senhor necessita, os irmãos, né, que de coração têm colocado diante de Deus, porque como a Tatiana falou aqui, ela estava falando, tudo envolve o coração da gente. Se nosso coração realmente está diante de Deus, se o nosso coração está voltado para Deus, então nós entendemos aquilo que Deus Ele fala no nosso coração. E o dízimo significa o quê? A 10ª parte. Ou seja, se você ganha um salário de 3.333, qual vai ser o dízimo? 333,30. Então, que você que está aqui neste dia, nesta manhã, entenda que a obediência diante de Deus, ela traz frutos para as nossas vidas, amém? Amém. O Senhor, Ele tem abençoado a vida de cada um aqui, e eu creio que aquele que tem sido dizimista fiel na casa do Senhor, Deus não tem deixado faltar, amém? Deus tem abençoado, e como foi falado até na primeira vez que o presbítero Tony veio aqui falar sobre a parte do dízimo, ele falou, né, que a parte da administração da igreja, das coisas que são compradas, todas elas são envolvidas pelas partes das ofertas e do dízimo, que voluntariamente você vai trazer na casa do Senhor. Tudo é voluntário, irmão. Nada é obrigado a você. Deus nunca obrigou nada, nem a mim, nem a você. Tudo é de coração. Porque quando você faz de coração, as coisas elas realmente acontecem. É verdade? É a mesma coisa de quando nós éramos mais moços. As moças, os rapazes, quando você gostava de alguém, que você queria sempre estar perto daquela pessoa, porque você amava aquela pessoa, e você queria estar perto dela. Então, o seu coração muitas vezes estava com aquela pessoa. Que o seu coração esteja diante de Deus, todas as vezes que você estiver na casa do Senhor, amém? Amém. Pegue seu dízimo e as suas ofertas nas suas mãos, e vamos orar ao Senhor. Deus querido e maravilhoso, grande é o Senhor, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, é tão maravilhoso, Senhor, que muitas das vezes, Deus, nós não precisamos falar, Deus, aquilo, Senhor, que porventura, Deus, conquistamos em determinados momentos. Porque o Senhor, Deus, através da nossa vida, o Senhor tem mostrado, Deus, o Senhor tem mostrado a prosperidade do Senhor. Porque creio, Deus, que o Senhor é conosco, o Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor, Deus, muitas vezes procura, Deus, em nosso coração a obediência e o amor a Ti, Senhor. Que nesta manhã, Deus, que o Senhor possa abençoar cada um destes irmãos que estão consagrando dízimo na Tua casa, Senhor. Um momento desse, Senhor, que é tão importante na vida de cada um de nós, Senhor. Que cada um, ó Deus, esteja aqui, Senhor, não por tristeza, não por constrangimento, mas que esteja com alegria, Deus, em colocar os dízimos e as ofertas diante do Teu altar. E que cada um aqui, ó Deus, continue sendo abençoado pelo Senhor. Que as janelas dos céus continuem sendo abertas na vida de cada um, ó Deus, na vida de cada família que aqui se encontra, Deus, e na Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria ao Senhor. Essa aqui vai até você. Amém. Aleluia. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Tiago. Capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Fecha os teus olhos. Deus maravilhoso, nessa primeira parte, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Eu creio que todos que estão aqui nesse lugar te ofereceram o seu melhor para ti, Deus, cantando canções não somente com seus lábios, não somente balbuciando as palavras, mas palavras que saem de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. Então eu te peço, Pai, que nesse momento, esse segundo momento, meu Pai, desse culto que nós estamos fazendo a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra ao nosso coração, que o Senhor venha trazer uma palavra de encontro, Senhor, com aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não o que queremos ouvir, meu Pai, mas o que precisa ser dito pelo Senhor. Eu te peço, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos. Cerca esse lugar com a tua glória, com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça. Que os teus anjos, Senhor, continuem acampados ao redor dessa igreja, meu Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio do teu povo. Eu te peço que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Eu quero diminuir, Senhor. Eu quero desaparecer nesse momento, para que teu Espírito fale através dos meus lábios ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, irmão. Eu estava pensando esses dias, às vezes a gente não tem a dimensão de quanto nós somos amados, né, irmãos? Eu tenho certeza que depois que a Mazé sair dessa situação, ela vai sentir, assim como cada um de nós aqui, vamos sentir o quanto nós somos importantes, não só para Deus, mas para essa comunidade que é a igreja. Porque a gente está vendo com a Mazé como a igreja tem se mobilizado. Mas pode ser comigo, pode ser com o Bebeto, pode ser com a irmã Neide, pode ser com qualquer um, irmãos. Nós temos que ter esse amor, como se nós fôssemos um membro da família. Nós não somos membros da família de sangue, mas nós estamos ligados à igreja. E como um corpo de Cristo, cada um desses componentes desse corpo tem a sua importância. O corpo não funciona sem os rins, sem o pulmão. O coração é o de vital importância, mas os outros funcionam em conjunto com o coração. O coração não fica batendo sozinho durante 30 anos, 50 anos, sem os outros componentes. Então, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. E eu te dei a palavra de hoje como: por que Deus permite que seus filhos passem por situações difíceis? Alguém já passou por alguma situação difícil que você ficou se perguntando: por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Se eu sou um filho de Deus, se eu sou um escolhido, se eu sou um eleito, se eu fui chamado por Deus e aceitei o chamado do Senhor na minha vida. E aqui Tiago, ele diz uma coisa, aliás, o livro de Tiago é fantástico, todo o livro de Tiago. Se você começar a ler todos os capítulos, você vai ver o quão esse homem era inspirado por Deus. E ele diz aqui uma coisa, ele fala assim, sabendo que a provação da fé produz em nós a perseverança. Aí quando a gente vai aqui para ver o que é perseverança, perseverança é a constância, é a firmeza, é persistir e não desistir de um objetivo. Eu estava vendo outro dia uma atleta, ela estava tão cansada da maratona, que quando eles fazem a maratona fora do estádio, quando eles chegam no estádio, que a torcida vê, o público vê, começam a vibrar, porque eles vão lhe dar os últimos passos, ou para a vitória, ou para um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto lugar, um décimo, e por aí vai.
E aquela moça chegou ali naquele estádio, depois de um tempo ali fazendo aquela maratona, ela chegou assim toda, quase que ela não aguenta. E quando ela chegou naquela situação e o público viu, o público começou a vibrar, dar ali forças para ela. E ela conseguiu, daquela forma que ela estava ali, bem destruída, ela conseguiu cruzar a linha de chegada. Irmãos, ela não desistiu do objetivo dela. Tem alguém aqui que tem objetivos na sua vida? Que você tem sonhos, que você coloca diante de Deus, e muitas vezes até nós esquecemos daquilo que nós colocamos diante de Deus, mas o Senhor não esquece, irmãos. Tudo que o Senhor ouve da nossa boca, Ele guarda. Se Ele vai responder ou não, aí é com Ele. Eu estava vendo o Tony, eu tenho que acostumar, é presbítero Tony, irmão. Presbítero, até quando o Caleb chama me, é Isaías, não é Isaías, é missionário Isaías, Caleb. Aí ele me deve, né, o Caleb eu acho que é o que está mais orando alto aqui na igreja, né? Vocês estão percebendo? Uma benção. Ontem eu dei uns carão nele aqui, chegou e ficou moído. Porque ele está com frio aí, mano. Pô, vou diminuir aqui, vou botar no 17 agora. Está no 21. Espera aí. Oxi, não funciona não. Tá não. Então, irmãos, é você não desistir do seu objetivo, é se manter firme, mesmo diante das dificuldades. Mesmo quando está difícil, é porque você pode estar perto de alcançar o teu objetivo. Se aquela moça tivesse desistido, ela não conseguiria chegar até o final. Eu tenho certeza que quando o Gondim vai para as corridas, tu quer ser o primeiro Gondim? Não. Tu deseja, eu quero já pensar o Gondim. A gente vê no São Silvestre o Gondim correndo e o Gondim não pode. Um abraço, igreja! Mas esse não é o teu objetivo, mas é em primeiro e segundo, é terminar o percurso, é concluir o percurso. Caiu aí o livro elitista. Então, irmãos, cada uma dessas mentes que estão aqui nesse lugar, pensantes, tem o seu objetivo particular, pessoal. E acima disso, acima de nós, há um Deus que traça o nosso caminho. Há um Deus que traça um caminho que é o melhor caminho para nós trilharmos. E muitas vezes a gente quer se desviar desse caminho achando que é o melhor para as nossas vidas. E não é, irmãos. Para encaixar, para ter sintonia, a gente precisa estar em muita oração para o nosso pensamento, os nossos objetivos estarem alinhados com o de Deus. Amém? Então, uma das partes mais difíceis da vida cristã é se tornar um discípulo de Jesus. É tanto que os mais íntimos, os mais próximos, foram só 12. Quer dizer, Jesus chamou ali para treinar esses discípulos. Jesus falava diferente da multidão do que falava para os discípulos. Coisas que ele jogava como parábolas para a multidão, ele explicava para os discípulos. Então, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, nós vamos conhecer os mistérios de Deus. Nós vamos saber de forma simples aquilo que Deus fala para os outros de uma forma mais complexa. Aí o povo está tudo se fugindo do vento, do frio. Vamos desligar então, desligar tudinho. Então, o fato de nós nos tornarmos discípulos, tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém ou não amém? Amém. Não nos torna imunes, irmãos, das provações. Não nos torna imunes das tribulações. Todos os homens de Deus tiveram que passar por provas. Irmãos, sabe o que é passar 40 anos no deserto esperando a voz de Deus? Fugindo de uma situação. Moisés, sabe o que é esperar mais de 30 anos um chamado de Deus? Davi foi consagrado rei e esperou. Ele esperou porque tinha um rei
lugar dele, que era Saul. E Davi não podia tirar, era Deus que podia tirar Saul dali. Amém, Ismael? Uma cutucada no mar, Ismael dormiu ontem, está dormindo hoje, está dormindo demais, mano. Então é difícil, irmãos, a caminhada com Cristo. Mas só vai seguir sendo discípulo quem perseverar. Diz para a pessoa que está do lado assim, ó, persevera. Diz assim, ó, vai valer a pena a tua perseverança. Irmãos, eu nem ia pregar hoje. Eu cheguei em casa, irmão, meses e meses que eu não sentia enxaqueca, dor de cabeça. E é tão bom não sentir, quando você não se acostumado, sempre sentir, meses que eu não sentia. Ontem eu saí daqui com uma ânsia de vômito, enjoado, deitei na cama, ele me deu remédio. E eu tinha preparado a palavra, eu já disse, joguei a bomba em cima da minha mãe, prepara aí, porque eu achei que era para pregar não. Aí eu tocando aqui, eu disse, mãe, a senhora preparou? Daí ela fala as caras assim, né? Tipo, deixando a gente perdido. Aí a dor de cabeça está passando e não estou sentindo quase mais nada. Aí eu disse, não, vou ministrar a palavra. Já tinha preparado, faltava só o corpo estar bem. Então, às vezes vem situações que querem nos tirar da rota. Você pode perceber, quando você se apronta para ir para a igreja, vou tal dia, dá uma coisa errada para você não vir. Aí o que é que a gente faz? Não vai. Por quê? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que essa igreja tem 71 cadeiras? Por que todos os domingos não está todo mundo aqui? Porque um não persevera no compromisso de estar na casa de Deus. Tem sempre alguma coisinha. E qualquer coisinha nos tira da casa de Deus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, os apóstolos, perseveraram todos os dias. Não era só um horário. Às vezes estavam eles várias vezes por dia na presença de Deus, lá na casa de Deus. Indo lá para estar diante de Deus. Então, a gente se pergunta, por que um Deus tão amoroso permite que a gente passe por coisas como a morte de uma criança, doenças, ferimentos, a nós mesmos e aos nossos entes queridos? E isso tudo nos traz preocupação, nos traz angústia, nos traz medo. Eu não quero imaginar o que está passando a família do Reginaldo, da irmã Regina, com tudo isso que está acontecendo. Eu dei o exemplo do Marcos ontem, que passou um tempo para fazer cirurgia e um tempo em casa em recuperação. Então só o Marcos e a família dele sabem o que eles passaram esses 4 ou 5 meses em casa, né, Marcos? Não tem como eu dizer, eu sei o que ele passou, não sei. A gente se vê aqui nos domingos, 1 horinha, 1h30, se vê na quarta, alguns, né? Na sexta, mas a gente tem um encontro aqui meio que superficial. Não tem como eu falar o que eu estou passando na minha vida para você, nem você passar o que você está passando para mim. É um pouquinho de espaço, a gente olha, você está sorrindo. Aí você imagina, está tudo bem, está com dinheiro no bolso, está com a fartura dentro de casa, a família está numa sintonia, e pode estar totalmente o oposto do que a gente está pensando. Então Deus, Ele permite, irmãos, que a gente passe por isso. Aí você pensa assim, né, Loura? Certamente se Deus me amasse, eu não estaria passando por essas coisas que nos deixariam mais confortáveis, vivendo melhor. Não precisaria de a gente estar em hospital, hein, Fatinha? De a gente estar lamentando, de a gente estar sofrendo, mas na verdade não significa que é desse jeito. A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são os seus filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Filho de Deus, que é mesmo filho de Deus, não é genérico. Nós somos filhos de Deus, irmãos, escolhidos. O teu pai não
pôde te escolher, o meu pai não pôde me escolher, foi o que Deus mandou. Mas nós somos escolhidos de Deus, irmãos. O Senhor te gerou, Ele fez você como você é. Amém ou não? Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por mais difícil que esteja a situação. Romanos 8:28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso deve então significar que as provações, que as perseguições, que as tentações são permitidas por Deus. Ele permitiu que acontecesse com Jó, que devastou a vida de Jó, bagunçou a vida de Jó. E por que isso não pode acontecer com a nossa vida? Os propósitos de Deus são as provações. Como em todas as coisas, o propósito de Deus não é para nos destruir, não é para nos enfraquecer, não é para nos querer desanimar das coisas. Pelo contrário, Ele quer que a gente cresça e cresça, e a gente fique ainda mais parecido com o Filho de Deus. Quando o Senhor começou a formar o homem, Ele começou a fazer o homem a imagem e a semelhança dele, e o homem de repente partiu para outro lado, entregou tudo que Deus entregou nas mãos do maligno. Aí Deus já traçou um plano, enviar o Filho para trazer uma nova restauração desses filhos de Deus. Então o objetivo do cristão em tudo na vida, incluindo as tribulações e as provações, foi fazer com que a gente tenha uma casca, que a gente fique treinado, para que cada situação que apareça a gente esteja preparado. E se a situação aparecer e a gente não estiver preparado, a gente vai ter o Senhor ao nosso lado nos conduzindo, irmãos. Não é pedir: Senhor, me tira dessa tribulação. Não, a gente não deve pedir isso. É pedir: Senhor, esteja comigo no meio dessa dificuldade. Porque quando a gente está fraco, a gente está forte. Não é na nossa força, é na força do nosso Deus, irmão. É Ele que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Então, toda vez que o Senhor chama alguém, é alguém que esteja fazendo alguma coisa. Nunca o Senhor vai chamar um povo desocupado, uma pessoa que está fazendo nada. É um desocupado. Tem que estar fazendo alguma coisa para o Senhor colocar propósitos, para o Senhor colocar objetivos. Então, a maneira em que as tribulações alcançam esse objetivo é explicado em 1 Pedro, anota aí, irmãozinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha aí, irmão. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Deus está provando o quê? O que é, irmão, que Deus está provando? A nossa fé. Cadê? Muito mais preciosa do que ouro perecível. O ouro é perecível, a tua fé não, irmãos. Mais precioso, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra em revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Tem alguém de fé aqui que acredita, irmão? A tua fé é mais valiosa do que o ouro. Porque a tua fé e a minha fé, ela vai produzir louvor, ela vai produzir glória, ela vai produzir honra a quem merece, o Senhor Jesus. A nossa fé é um reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita.
A gente adora um Deus que a gente não vê. A gente adora um Deus que a gente sente, mas a gente não vê. Estou sentindo um ventinho maravilhoso batendo aqui, ó. Tem um ar-condicionado ali. Eu estou vendo um ar-condicionado, estou sentindo. Você não vê Deus, mas você sente, você acredita que há algo sobrenatural sobre a tua vida. Não precisa ver. Não fica pedindo, eu quero ver Deus. Tu já sente. Tu olhando para o irmão, tu já vê Deus na vida dele. A gente vê, irmãos. Tem pessoas que você sente, que você convive, que ela passa uma coisa diferente. É a presença de Deus. É o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então Deus, Ele não quer tristeza na provação. Deus não tenta ninguém, Ele prova. Quem tenta é o diabo. Quem foi que tentou Jesus? O diabo. Tentação é permitido por Deus, mas o Senhor não tenta ninguém, Ele prova. Então o Senhor quer que nós sejamos alegres nas provações. Não é difícil, né, irmão? Tem um louvor que diz: é na prova e dando glória. É na tribulação, né, Zeneila? E agradecendo. Porque, irmão, Jó, o que Jó passou? E Jó, no final de tudo, ele não ofendeu a Deus. E não é pouca coisa você perder 10 filhos em um dia. Meu irmão, amém, Silvia? 10 filhos, irmão, não é um filho, 10 filhos. Perder 10 filhos num dia, perder toda a riqueza, perder a saúde, perdeu tudo que estava cercando Jó. E a gente perde às vezes uma besteirinha, aquele dedo aqui, ai, essa aqui é reclamar, essa aqui não vê, aí não sei o que, meu dedo, minha unha ficou roxa, a unha nasce de novo, irmão. Eu vi um processo de como Deus faz tudo com perfeição. Uma pessoa ficou com essa unha toda roxa, e ela filmou todo o processo, a unha ficando roxa, vai ficando roxa, de repente começa a nascer uma unha por baixo, expulsando aquela unha preta. E de repente a unha está toda pintadinha, bonitinha. Aquela unha velha foi embora. Então, irmãos, às vezes a gente passa por um processo também assim, de coisas que a gente gosta, mas desagrada a Deus. E Deus vai tirando aos poucos, de repente a gente está bem bonitinho diante de Deus. Amém, irmãos? Só que esse processo é dolorido. Esse processo causa dor. Romanos 5, versículo 3. Anota aí, mãezinha. Romanos 5, versículo 3. Nas próprias tribulações, Rogério, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é a perseverança, irmão? É não desistir, é persistir. Mas não vai comprar Totolec não, Maquilec lá que é insista, persista e não desista. Não é isso não, é para comprar isso aí não. Tem como ficar na cabeça da gente, né? Você fala, cumprir 1001 utilidades, você já? Nas próprias tribulações, sabendo que ela produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência gera esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Você percebe que uma coisa leva a outra? Como é que a gente vai ter uma experiência de vida se a gente não passou por situações para trazer essa experiência? E quando a gente tem a experiência, a gente tem o que? O principal? Esperança, irmãos. Esperança. Então, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, a gente tem que ter esperança. A gente tem que ter fé que Deus está ao nosso lado. A esperança é de que Deus vai entrar no momento certo. Não que Ele não esteja agindo, Ele está agindo, mas no momento certo Ele vai agir.
Lembra que o pastor Glicério dizia que até os 45 minutos do segundo tempo é a gente que trabalha? Vocês lembram disso? Depois dos 45 minutos, deixa que Deus entra. Quando a gente não pode fazer, Deus faz. Ele vai deixar a gente fazer. Então Jesus Cristo é o exemplo perfeito. Esses versículos aqui, eles mostram um aspecto do propósito divino, tanto nas provações, quanto nas tribulações de Jesus, quanto as nossas. Perseverança prova a nossa fé. Jesus também encarnado, Deus encarnado foi e passou por essas situações. E a Bíblia diz que ele não pecou. A Bíblia diz que ele não ficou reclamando: ô papai, tá difícil. Ele simplesmente foi até o final, carregando aquela cruz, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo humilhado. A qualquer momento, irmãos, olha aqui para mim, irmão, a qualquer momento, Ana, ele podia dizer: já chega disso, não quero mais isso não. Não é, missionário? Acabou a brincadeira. Vem aqui os meus anjos aqui, vou convocar aqui uma miríade de anjos, eu quero arrebentar com tudo agora. Acabou. Ele não podia fazer. Ele tinha poder para fazer. A qualquer momento, até o próprio diabo se instigando: chama aí os anjos aí para te socorrer. Se joga, eles vão te acolher. Mas Jesus perseverou na posição que ele estava, de servo sofredor, irmão, até o fim. Então, como eu estava dizendo ontem, esse tempo que a gente está vivendo agora, ele é passageiro. O tempo, ele é relativo. Deus não está inserido no tempo, ele está fora do tempo. Você está entendendo? Ele criou o tempo. O tempo Kairos é de Deus, o Cronos é o nosso, esse tempinho aqui. Aí os cientistas estão estudando Mercúrio, estudando Vênus, estudando os planetas. O que passa em um dia aqui na Terra pode passar um ano lá em outro planeta. O tempo é para a gente aqui. Esse tempo. Mas o que tem dentro de você, que é a tua alma, o teu espírito, eles são atemporais, eles vão viver eternamente. Por isso que quando a Bíblia diz que nós fomos conhecidos por Deus desde antes, é porque o Senhor nos conhece desde antes, irmãos. Nós estamos aqui, nós fomos revelados aqui nesse corpo, nessa terra, nesse momento, nesse tempo. Mas antes de a gente ser gerado pelo nosso pai, pela nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor sabia quem era a Flora, o Senhor sabia quem era o Marcos Aurélio, o Marcos Carlos. Deus conhecia cada um de nós, irmãos, e Ele nos escolheu. E as provações, as tribulações que a gente está passando, é colocada por um Deus que nos ama e nos ajuda a passar por esses momentos, e nos traz esperança. Cada situação difícil que a gente vê o agir de Deus nos traz esperança. Aquele povo ali diante daquele mar vermelho, quando vê um marzão e atrás um exército, o que é que eles podiam fazer? Clamar a Deus: Senhor, e agora? E o marzão, imagina o marzão, aquelas paredes de água se abrindo na frente do povo. Quantos queriam ver esses milagres sobrenaturais na tua vida? Mas antes do milagre, você vai ver a provação. Quantos querem provação na tua vida? Cadê os bracinhos que se levantou? Os bracinhos, cadê os bracinhos? Ali o Francisco, quer muito, né, Francisco? Uma provaçãozinha, para você ter esperança. É bom, irmão, provação. O pastor Glicério dizia que queria ter problema, porque diversos tipos de problema aparecem. Na obra aí, né, missionário? Tanto probleminha, você vai resolvendo um por um. Isso demanda tempo, demanda você pensar. Aí Deus bota uns probleminha pra gente e a gente fica só reclamando. Como é que a gente vai crescer espiritualmente, Bebeto? Como é que a gente vai crescer? Estou terminando já, irmãos. Então Jesus é o exemplo perfeito. Romanos, estou cansando, 5:8. É minhas caminhadas que eu estou fazendo, as caminhadas. Aí está fazendo efeito. Caminhada no caixão, 2 voltinhas, não, 1 voltinha, 2 quilômetros. Para cansar menos. Romanos 5:8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Pecadores, os pecadores velhos teimosos. Deus prova o seu próprio amor. Quantos acreditam que Deus amava o seu filho e ama o seu filho? Entregou o filho dele por uns pecadores como nós, que não merecemos, irmãos. E todo santo dia está nós lá pegando. Mas o que eu creio que agrada o coração de Deus é saber que mesmo a gente pecando, a gente se arrepende. A gente não passa batido pelos pecados que nós cometemos, porque a gente sabe, Vânia, que o pecado nos distancia de Deus, e como nós amamos o nosso Deus, a gente não quer estar distante dele. Não queremos estar distante de Deus, porque não há vida. Muitos de nós fomos tirados desse mundo, vivendo e praticando as coisas do mundo. Então, se Deus permitir, é porque a gente sabe o que a gente já viveu. Aí você coloca numa balança, você coloca aqui na balança o que eu vivia e o que eu estou vivendo hoje, sem Deus e com Deus. E a gente vê o como esse lado aqui é importante, que a gente está com Deus. Amém. Para terminar, devemos ter cuidado para não tentar usar desculpas para as nossas provações e tribulações, porque muitas vezes pode ser usado como é os nossos erros, como os amigos de Jó chegaram para dizer: tu está pecando, rapaz, tu está passando tudo isso porque tu está pecando. E às vezes até a gente entra em situações que Deus está disciplinando alguma pessoa e entra nós lá de enxerido no meio. A gente tem que ter o discernimento espiritual para ver quando é uma tentação, quando é uma provação, quando Deus está entrando ali com uma prova, e a gente não tem que se meter não, irmão. Davi esperou Deus tirar Saul do poder, foi? A Bíblia diz que Deus tirou o espírito dele sobre a vida de Saul, e ali acabou para Saul. Esse ministério aqui, se não tiver a presença de Deus, vai ser só um grupo de pessoas reunidos. O que mais importa nessa igreja, nesse contexto aqui, amém, Rogério, de estarmos na presença de Deus, é Ele estar aqui, é Ele estar nas nossas vidas. Senão se torna um negócio cotidiano, e o poder de Deus tem que agir. Para terminar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Hoje está faltando um fone aqui, vocês pegaram tudo? Da Tati. O teu fone? Eu peguei tudo. Sim, eu botei não. Meu bolso. Não sofra nenhum de nós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Deus perdoa os nossos pecados, porque a punição eterna para eles foi paga pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No entanto, sofrer consequência pelas ações faz parte. Entendeu, irmão? Davi errou e pagou pelo seu erro, ele foi perdoado, mas a consequência, ela seguiu na família de Davi por muito tempo. A gente é perdoado, mas vou dar um exemplo. Um homem que traiu uma mulher, e dessa traição é gerado uma criança. A mulher perdoou, mas a criança continua lá como filho, fora do casamento. Essa criança vai sumir? Não. A consequência vai sumir? Não. Vai ter que arcar com a consequência do erro. Então, quando a gente peca, Deus perdoa, mas a consequência, ela segue o seu percurso natural. Tem pecados grandes e pequenos? Não. Tudo é pecado. A consequência é maior, pesa mais ou menos. Amém ou não amém?
Então as provações e tribulações vêm tanto com um propósito como vêm com uma recompensa. Então vamos ficar de pé. 8, 10 e 23. Chamar os diáconos logo. Marcelo, Marli, irmã Benedita, quem mais? Zé era toda sexta-feira, né, Zé? Fiquem aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui. Vem pra cá, Marcelo. Irmão, agora calma o teu espírito. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 17. Amém ou amém? Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, isso relato do apóstolo Paulo, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazem isso sempre que beberem em memória de mim. O que estamos fazendo nesse momento? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tem alguém que acredita que o Senhor vai vir? Amém ou amém, igreja? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Fecha aí os teus olhos. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, Pai. A cada mês estamos aqui cumprindo, meu Pai, com a tua palavra, cumprindo com o que diz a tua palavra, fazendo em memória do Senhor. O Senhor estava ali se preparando para um momento muito difícil, de entregar a sua vida, de sofrer tudo aquilo que o Senhor sofreu, de ser açoitado, de ser chicoteado, de ser humilhado, de ser pisoteado. Toda aquela humilhação estava prestes a acontecer, e o Senhor estava ali nesses momentos de comunhão com os teus discípulos. Eu creio que pairava meio que uma tristeza ali de saber que eram os últimos momentos que eles passariam ao teu lado. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, não com esse momento de tristeza, mas de alegria, de gozo, de refrigério para nossa alma, de sabermos que o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, de que o Senhor morreu, mas o teu corpo, Senhor, não sucumbiu diante daquela morte, meu Pai, porque o Senhor foi glorificado, o Senhor foi exaltado, o Senhor é adorado pelos anjos. Os anjos se prostram aos teus pés, os anjos se prostram diante do teu trono e dizem: Santo, Santo é o Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor Jesus. Tu és o amado das nossas almas. Nós te desejamos todos os dias, meu Pai. E esse desejo, Senhor, tem que ser contínuo. Esse desejo de te adorar, de estar ao teu lado, de ter intimidade, deve ser constante.
não deve ser passageiro, Senhor. Por isso, meu Pai, eu te peço que cada uma dessas vidas que estão aqui diante da Tua presença, que nós sejamos, Pai, contemplados, meu Deus, a cada dia com a Tua presença, Senhor, na nossa casa, ao acordarmos, em cada dia, a cada amanhecer, a cada alvorecer do dia, meu Pai, nós tenhamos o cuidado Teu com a nossa vida, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que se preocupa com cada um de nós, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, que Tu venhas receber a adoração da Tua igreja em forma de reverência a esse momento tão importante, que é o momento de nós ceiarmos, Pai, de nós estarmos contigo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, estenda as suas mãos aqui. Queria chamar aqui o missionário para fazer essa oração. Amém, irmãos. Continue em espírito. Continue em reverência ao Senhor. Pai, lendo a Tua palavra, Senhor, nós percebemos que o Senhor, ali revelando ao Teu servo Paulo, o Senhor diz, Senhor, que naquela noite, Senhor, em que foi traído, o Senhor tomou em Tuas mãos o pão. E o Senhor deu graças, Pai. E nós sabemos, Senhor, que esse momento também é o momento de nós darmos graças ao Senhor, pelo Senhor ali se entregando por nós. O Senhor ali, meu Pai, diante do Pai, levantando o pão, Senhor. Como aqui nós, Senhor, estamos nesse momento tão importante, ó Deus. O momento, Senhor, em que a palavra diz, Senhor, que cada um, meu Pai, venha analisar a si mesmo. Também você está aqui hoje e passou um momento pela manhã em que você sentiu o coração amargo. Talvez veio alguma palavra que saiu da tua boca e você não conseguiu segurar. Mas a palavra diz: analise o homem a si mesmo. Que nós venhamos analisar como está o nosso coração, como está a nossa vida diante de Deus, como temos nos preparado para este dia, para este momento. E aqui, Pai, nós estamos nesse acontecimento real, Pai, que aqui é algo simbólico, mas tão real, tão espiritual, Senhor, que se todos nós levarmos isso tão a sério, Pai, é o momento onde nós estamos no encontro contigo, o momento onde Deus nos chama para participar do teu corpo, do teu sangue, que foi moído, foi esmagado ali, Senhor. Nós, Senhor, estamos orando aqui para que este pão, Senhor, para que este cálice, Senhor, que a bênção de Deus, como ali naquele momento, daquela santa ceia, contigo e os teus discípulos, assim nós estamos também crendo que esse momento, Senhor, é um momento espiritual, onde o coração do homem, Senhor, onde o perdão, Senhor, dos seus pecados, daqueles que estão dizendo: Pai, me perdoa, se eu, Senhor, pratiquei algo que não te agradou nesta manhã, perdoa-me, Senhor, perdoa a tua igreja, Pai. Assim cada um que vai comer deste pão e beber deste cálice, creia que do natural, Senhor, passou para o sobrenatural. Já não é simplesmente uma partícula de pão feito pelo homem, já não é um simples suco de uva que foi feito pelas mãos humanas, mas é algo que Deus abençoou. E nós cremos que está abençoado, para que cada um participe em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alegra o teu coração. Aleluia.
celestial maná, com celestial maná, e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Diga, vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, o vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes a pagar. Mas Jesus manda outra vez partir. Ao tornar a praia, vem o peixe pão. Jesus que nos convida a ceia, diga bem alto, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem se atento se achar, venha mesmo sem cantar, pois o vinho sem tua verdade. E também a vida do amor, que nos traz consolação. Esse mundo preparado já está. Diga bem, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje que o te pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Brevemente vai descer, e a noite receber seu lugar no Senhor Jesus. Segura a tua mãe e vai cantando. Cortou e a sede já lá no céu irá cegar em santa luz. Diga para terminar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, Jesus vem cear. Multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pode tomar, irmão, beba do sangue do cordeiro e do pão, que é o corpo de Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Cada dia, Deus, por estarmos em tua presença, vivendo a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, Senhor. Não é somente um suco de uva, mas é o teu sangue dentro de nós, Pai, correndo em nossas veias, percorrendo todo o nosso corpo. O teu corpo, o corpo de Cristo que foi moído ali, Senhor, e o que nos traz a salvação, Deus, para nossa alma, Jesus. Diga o quão grande é o nome de Deus para você nessa manhã. Quão grande és tu, Senhor. Teu nome é poderoso. A palavra diz que Ele está sempre
assentado à destra do Pai, lá nos céus. Oh, Rabaca, canta lá, Massui. Tu és maravilhoso, Jesus. O Senhor é apresentado como maravilhoso. Tu és o Deus ressurreto. Tu és o Senhor da nossa alma, o Senhor da nossa vida. E nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Se você puder, coloque esse copinho aí de lado e dá um aplauso para Jesus, porque ele merece todo o louvor e toda a glória. Todo o louvor, toda a glória sejam dados ao Mestre, ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja. Os irmãos vão recolher aí os copinhos. A alegria da nossa vida é saber que Jesus ressuscitou, irmãos, e que Ele nos deu salvação. Salvação, ela é eterna. Amém ou não? Amém ou não amém? Aleluia. Avisamos que a nossa reunião de intercessão vai ser dia 21 de fevereiro, às 17 horas aqui na igreja. Por favor, não falte, sua presença é importante. A Regina vai trazer muitos salgados, muito refrigerante, muito suco, muito bolo. Tudo isso, Regina. Coisa boa, rapaz. Não estende a mão para a tua casa. Senhor Deus maravilhoso, despede a tua igreja em paz. Essa paz que excede a todo entendimento que vinha estar, Senhor, no coração desse povo, da tua igreja. Eu te peço, Senhor, que tu venhas despedir em paz a tua igreja, que tu venhas nos acompanhar, que a tua palavra esteja guardada no nosso coração. Tudo que foi dito hoje, meu Deus, que seja confirmado nas nossas vidas. Nos momentos de provações, de tribulações, eu só te peço que tu estejas ao nosso lado, como a irmã Mazé está aí, Deus, nessa dificuldade, juntamente com a sua família, meu Deus. Ô Senhor, que tu venhas trazer refrigério, que tu venhas trazer cura, Deus, que ela não venha sair com sequelas, meu Pai, mas acima de tudo, Senhor, peço que a tua vontade seja feita, e que nós venhamos, Senhor, nos alegrar pela tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja vitoriosa do Senhor diz amém.